significa que a necessidade tanto de políticas públicas de comunicação voltadas para a diversidade e para o pluralismo, mas também a necessidade de instrumentos legais para o país ter uma lei geral de comunicação atualizada, moderna, refletindo a complexidade que é hoje o setor de comunicação. É um setor bastante complexo em função das transformações tecnológicas. Mas tudo isso pode caber numa lei geral de comunicação que amplie e que permita uma maior participação da sociedade, uma maior inclusão da sociedade nas programações, nas estratégias, nas definições, e para isso não basta só ter políticas públicas de comunicação, é necessário ter medidas regulatórias em leis atualizadas para que a gente tenha duas ferramentas de atuação coligadas e complementares. Muito obrigado, espero ter ajudado vocês a pensar um pouco nessas questões e devolvo a palavra ao Rômulo. Professor Denis, muito obrigado mesmo. Acho que vai dar muito material, recortes, né, para a gente poder estar trabalhando a formação em todo o Brasil. Professor, vamos partir para as perguntas? Vamos lá. Infelizmente, não vai dar para responder todas, né, obviamente, né, pelo adiantar das horas. Encurtar as respostas para favorecer outras participações, né? Tá ótimo, professor. Eu separei 4 perguntas, tá? Os 4 camaradas. Vou colocar aqui e vou ler para o senhor. A pergunta da camarada Marisa. Quais as diferenças fundamentais entre as escolas, as universidades e a mídia no que tange à reprodução ideológica? Bom, são instâncias de formação e reprodução ideológica, né? Eu acho que, se nós retomarmos um pouco algumas coisas que eu falei na parte inicial, a gente vai ver o lugar que a mídia tem nisso, na medida em que ela busca, estou me referindo à mídia hegemônica, mídia empresarial. Esse lugar que ela ocupa é um lugar inteiramente desproporcional na formação de consciência e na reprodução ideológica. Mas é intencional que seja desproporcional, porque eles querem dominar, eles querem manter uma hegemonia coercitiva e não participativa. Eles pensam sempre numa ideia de reprodução ideológica, vendem a ideia de que tem diversidade nas suas programações, nos seus produtos, seus serviços, quando, na verdade, eles estão empenhadíssimos, esses agentes midiáticos, grandes agentes midiáticos, estão bastante imbuídos da ideia de que eles têm que interferir na formação do imaginário social, de que eles têm que ter uma posição predominante na definição das linhas de força, das mentalidades, dos valores, dos pontos de vista, das posições diante das questões sociais. Então, eu diria que a escola, a universidade e outras instâncias de formação e reprodução, elas continuam existindo, mas a grande verdade, sejamos francos, enfrentemos de frente, a verdade é que essas esferas da chamada sociedade civil vem perdendo historicamente o seu poder de influência de outrora. Quer dizer, hoje nós temos uma distorção que é cada vez mais a ideia de que aquilo que tem que ser, digamos, transmitido, veiculado, divulgado, se concentra em torno do sistema de mídia. E que é o sistema de mídia, através de seus diferentes canais e meios, que distribui para a sociedade o conteúdos, ideias, conhecimentos, informações que a sociedade precisa ter acesso. Isso é evidentemente uma mistificação. É evidente que é uma mistificação. Primeiro, que eles não têm delegação social para isso. Segundo, que eles são facciosos, porque o que eles transmitem está comprometido com a sua escala de valores, com as suas mentalidades, não é? com as suas concepções de mundo. E isso é um fator extremamente grave, a meu ver, no campo da reprodução ideológica, na medida em que eles têm uma posição hegemônica. Isso não significa dizer que nós não podemos, que a escola deixou de ter alguma influência, que outros meios deixaram de ter, não, universidades e outros meios.
Mas, assim, instâncias, aliás. Mas é necessário também colocar na balança de forças a participação desses agentes de reprodução ideológica. Porque se a escola continua sendo, se a universidade continua sendo, se os sindicatos continuam sendo, se associações profissionais continuam sendo, associações empresariais continuam sendo, essa participação ela é muito desproporcional em relação ao que a grande mídia alcançou. À medida em que ela tem, como eu procurei colocar na primeira parte da minha exposição, ela tem poder de difusão, de radiação, tem poder econômico para poder fazer produção e distribuição de produtos, ideias, conhecimentos, etc., e tem convergência com os poderes, convergência com certos poderes estabelecidos, e com isso se revigoram muito, se fortalecem muito para exercer sua atividade. Então, eu diria que essa reprodução ideológica ela é uma reprodução ideológica absolutamente desproporcional e, a meu juízo, antissocial. Porque os interesses da coletividade não estão representados nos mecanismos de reprodução ideológica dos meios de comunicação, em hipótese alguma. E eu diria, não apenas em relação aos meios de comunicação, mas outros meios de comunicação, como certos meios estatais, que também não refletem, apesar de estarem ligados ao poder público, também não refletem necessariamente a variedade, a diversidade de pontos de vista, de interesses, de prioridades na sociedade. Perfeito, professor. Agora a pergunta do nosso camarada Matheus. Professor, em que medida essas leis possibilitaram um avanço na comunicação contra-hegemônica na Argentina e no Equador, sobre a lei, né, aprovada durante o governo da Cristina Kirchner? A sua pergunta, Matheus, é muito oportuna e, inclusive, me permite pontuar algo que eu ainda não havia feito, que essas leis mais democratizadoras de comunicação em alguns países da América do Sul possibilitaram e ainda possibilitam, apesar das limitações estabelecidas, apoio a meios comunitários e alternativos de comunicação. Na Argentina, por exemplo, um dos capítulos da Lei de Médios tratava especificamente da comunicação alternativa, da comunicação comunitária e com todas as suas variantes. E estabeleceu um conjunto de políticas públicas e de ações públicas para permitir o apoio ao desenvolvimento dessas mídias contra-hegemônicas, alternativas, ou qualquer que seja a terminologia que a gente escolha. Isso se deu através de editais públicos para permitir que rádios e televisões comunitárias pudessem se desenvolver. Permitiu a participação de representantes de múltiplos segmentos sociais em meios públicos, na rede pública de comunicação. E a questão da sustentabilidade da comunicação contra-hegemônica e alternativa é um ponto extremamente adverso. Nós sabemos que a falta de sustentabilidade tem sido ao longo do tempo, e não só atualmente, um problema crucial para nós conseguirmos estimular a comunicação alternativa e contra-hegemônica. Os projetos surgem, alguns se destacam e depois agonizam e desaparecem por falta de meios de subsistência. Tivemos na Argentina, quando Maurício Macri tomou posse como presidente democraticamente eleito, infelizmente, foram dinamitados vários instrumentos criados com base na Lei de Médios para desenvolver a comunicação comunitária alternativa. Claro, porque é um homem dos patrões, né? Então, no
vai ficar favorecendo a contestação, o questionamento, o pensamento crítico, claro que não. Eu queria fazer também uma observação, que essa sua pergunta me permite, no caso da Venezuela. Eu tive o prazer de ir à Venezuela a trabalho, realizando as pesquisas sobre esse tema, durante o governo do saudoso presidente Hugo Chávez. E eu vi, em loco, como a interferência do poder estatal era muito importante para poder redimensionar, subdividir o espectro, o setor de comunicação. Em nenhum outro, nem no atual governo da Venezuela, em nenhum outro momento, a comunicação alternativa contra-hegemônica comunitária experimentou um salto de desenvolvimento através de mecanismos de financiamento, de abertura de canais de rádio e televisão, de concessões públicas de canais de televisão, como ocorreu durante o governo do saudoso presidente Chávez. E houve um florescimento de meios alternativos de comunicação dos mais diferentes tipos que você possa imaginar, desde os meios regionais, comunitários, sindicais, associativos de maneira geral, um grande florescimento que continua numa proporção diferente existindo na Venezuela do atual governo. Mas, assim, é preciso... não posso tocar nesse assunto sem fazer uma breve consideração, dizendo o seguinte: uma coisa é o chavismo com Chávez, outra coisa é o chavismo com Maduro. São coisas diferentes. Existem alguns elementos comuns? Existem. Existe respeito pelo legado do presidente Chávez? Existe. Existem decisões que se inspiram nas ideias do presidente Chávez? Existem. Portanto, não é um governo que tenha descaracterizado, a meu ver, o importante legado do presidente Chávez. Agora, uma coisa é um governo de um líder carismático, popular, comprometido com a construção de um outro tipo de sociedade, e outra embora do mesmo partido e com apoiadores semelhantes, também com capacidade de mobilização, com compromissos também sociais importantes, mas são distintos os governos, os pesos das coisas e mais, as conjunturas histórico-sociais de cada um. Chávez experimentou, naqueles anos, algo que o Maduro atualmente ainda está conseguindo experimentar, depois de um longo e tenebroso inverno, que é o aumento do preço do petróleo. Então, a Venezuela vem se recuperando, evidentemente, porque a sua economia está muito ancorada de ser um mega produtor de petróleo, de óleo, e que o Chávez, naquele período, grande parte dos governos do Chávez foram no momento de aumento do preço internacional do petróleo, portanto, o poder de barganha, o poder de fogo da Venezuela tinha aumentado bastante. Eu faço também para não cometer nenhuma injustiça com o atual governo, que enfrentou um longo, prolongado e difícil períodos em que de baixa no preço internacional do petróleo. Isso complicou enormemente o bloqueio econômico imposto à Venezuela, agravou também as sanções internacionais, agravaram também. Mas eu apenas queria pontuar que o que eu assisti, o que eu procurei expor aqui, esse florescimento das mídias, ocorreu numa conjuntura em que isso era muito favorecido. Havia portanto, orçamentos mais amplos, o Estado tinha uma capacidade de receita muito maior do que o Maduro acabaria tendo depois. E, evidentemente, que o Maduro não tem a mesma... Não dá nem para comparar com o presidente Chávez, mas não tem condições de estabelecer comparações dos casos. Existem semelhanças, convergências, evidentemente, mas aquele processo foi um processo... Outra coisa, a habilidade política do Chávez em tentar compor com as diferentes áreas que apoiavam o chavismo, que não era, como não é hoje em dia, uma coisa una. Dentro, sob o guarda-chuva do chavismo, se tem muitas tendências internas, facções, grupos, correntes. E o Chávez tinha essa capacidade, que eu acho que no Brasil o presidente Lula talvez seja um último remanescente de uma geração de líderes que
ainda conseguem, acertando, errando, não é essa discussão, mas que têm uma presença muito forte, aglutinadora, de diferentes tendências, né? Eu acho que o Lula demonstrou já isso, não sei se vai ter agora no próximo ano, eu espero que seja o próximo mandato presidencial. Mas, então, eu acho que a questão da sustentabilidade da mídia alternativa, contra-hegemônica, comunitária, é, sim, um elemento fundamental de uma política de comunicação pública consequente e democrática. Sem nós desenvolvermos esse setor do espectro comunicacional, nós iríamos contribuir, se nos omitíssemos, para mais concentração, mais centralização da comunicação nas mãos de agentes privados. As políticas públicas de comunicação têm que contemplar de maneira efetiva, por diferentes instrumentos, a comunicação contra-hegemônica, comunitária e alternativa, com uma exigência que eu sempre que escrevo sobre isso, que falo sobre isso, eu sempre faço uma ressalva. Não se pode confundir o apoio dado pelo Estado à subserviência e à dependência das mídias alternativas contra-hegemônicas comunitárias ao governo da hora. Esses vasos comunicantes podem existir, podem, mas não podem condicionar a ação comunicacional desses setores contra-hegemônicos comunitários que precisam ter autonomia e relativa, evidentemente, autonomia relativa para operar. Relativa, não vamos também exacerbar, mas uma autonomia relativa é importante para que não se confundam os interesses do setor social com o setor estatal. Embora o apoio do Estado às iniciativas para viabilizar o desenvolvimento, o florescimento da comunicação alternativa é decisivo.